Oi pessoal, espero que todos estejam bem. O assunto de hoje foi muito pedido aqui por vocês. É a respeito dos arcturianos. Quem são os arcturianos, né? Essa raça que é tão falada e muito pouco explicada, né? Os arcturianos são muito antigos. Eles ascenderam há milhares de anos atrás. Mas vamos lá, eu vou dar uma ideia para vocês mais ou menos quem são os arcturianos. Essa raça ela tem visitado o nosso planeta para auxiliar a humanidade há milênios. Há milênios, milhares de anos eles vêm aqui para auxiliar a gente. Na verdade, esse é um dos trabalhos que esta raça faz em toda a galáxia. Ela vai a locais onde existem outros irmãos menos desenvolvidos e auxiliam esses irmãos a desenvolverem, né? Vamos lá. Os ufólogos dizem que essa raça é muito antiga. São seres muito evoluídos cientificamente e espiritualmente. Isso é verdade. Para vocês terem uma ideia, os arcturianos, tecnologicamente, eles estão a uns 3.000 anos à nossa frente. Vocês lembram como é que era? Eu tenho 50 anos hoje, eu estou na casa dos 50. Eu me lembro que a minha primeira televisão foi uma televisão, eu tinha 11 anos, foi uma televisão preta e branca. Né? Hoje em dia, olha o que nós temos, essas Smart TV, que a gente se comunica através da televisão com o mundo inteiro. Então olha o salto tecnológico que nós demos em 40 anos. Imagina 3.000 anos à nossa frente. A gente não tem nem ideia da tecnologia deles. Eu não tenho. O Arcturus, da onde vem os arcturianos, é uma estrela, é a estrela mais brilhante na constelação do Pastor. Ela é uma estrela que ela tem um brilho dourado ou alaranjado. Ela é muito bonita. Constelação do Pastor é a maior estrela delas, é Arcturus. É de lá onde eles vêm. Arcturus fica a mais ou menos 33 anos-luz de distância aqui da Terra. E o planeta Arcturus ela tem em torno de 30 vezes o tamanho do nosso Sol. Para vocês terem uma ideia da grandeza da estrela. É uma estrela, nossa, de primeira grandeza. Os arcturianos eles têm uma forma humanoide, né? Aqui na Terra os cientistas chamariam de adâmica. O que seria cabeça, tronco e membros andando eretos em duas pernas, ok? Então eles são humanoides. Eles têm de 2 a 3 metros de altura. Tá? A cabeça deles é avantajada, é desproporcional ao tamanho do corpo. Imagina um ser de 2,5 metros de altura, magrinho, né? Bem definido, super magrinho, mas com a cabeça um pouco maior do que normalmente seria para aquele tamanho de corpo. É desproporcional, realmente eles são. Principalmente aqui atrás da cabeça eles têm uma protuberância assim. Eles têm os olhos grandes, as bocas pequenas e eles só têm 3 dedos. Tá? A mãozinha deles só tem 3 dedos. O corpo é muito esbelto, né, com contornos regulares. A pele é azul. Ela pode variar assim, um azul escuro ou um azul esverdeado. São extremamente bonitos. A pele deles é acetinada, é uma coisa espetacular. Eles são telepatas e são capazes de se comunicar pela mente, intuindo os humanos. Lá no planeta deles também, eles não usam mais a fala, eles não têm mais a voz, a palavra. Eles usam telepatia. Um se comunica com o outro por telepatia. Como se fosse o nosso celular. Eu quero falar com uma pessoa lá no Japão, eu só me comunico telepaticamente com ela, porque cada um de nós ele tem um tipo de vibração. Nós somos seres únicos. Né? Da mesma forma que cada um de nós tem uma digital, cada um de nós tem uma vibração. Então eles se comunicam, eles sabem quem é quem através da vibração, vão lá e se comunicam, intuem dentro da cabeça da pessoa, dizem o que a pessoa fazer, né? Intui aqueles cientistas que estão fazendo pesquisas, etc., a como chegar a um resultado mais legal, né? Mais rápido também. Vamos lá. Eles podem prever o futuro, eles são clarividentes. Né? Eles podem ver lá na frente e a gente ainda não pode.
Eles podem mover os objetos, telecinésia, né? Telecinesia, como alguns chamam. Eles têm uma capacidade mental muito mais desenvolvida do que a nossa, né? Nós ainda estamos engatinhando, né, nessa história. Eles nunca ficam doentes e não sentem dor física. Por quê? Os seres mesmos falaram, foi uma das primeiras coisas que eles me ensinaram, que a grande maioria, assim, 99% das doenças existentes na Terra, somos nós mesmos que criamos. Então, por ter uma capacidade espiritual, né, e muito mais avançada, né, usarem muito mais o cérebro do que nós, usarem muito mais a espiritualidade, eles simplesmente anularam as coisas que criavam doenças físicas. Então eles não têm mais doenças físicas nos corpos dele. Os espíritas chamariam de mundos felizes, né? Arcturus é um mundo feliz, digamos assim. Eles vivem em média 3.000 anos, tá? É a existência deles. Eles têm uma matéria, a matéria física deles é muito menos densa do que a nossa, né? A nossa é muito adensada ainda, né? Eles são mais energia, eles são mais vibração, eles são mais luz. Então, automaticamente, eles não precisam de alimentos, tá? Alimentos dele é uma... Como é que eu posso explicar para vocês? É um líquido laranja também, dourado, muito parecido com a cor do reflexo do planeta deles, né? E eles bebem aquele líquido só para suprir a parte física que ainda existe neles, né? Mas eles não têm mais dores físicas, né? Não têm mais doenças, são mundos felizes realmente. Barato. Não tem guerras. Eles são comandados por um grupo de anciões, né? Existe-se um conselho. Esse conselho são um grupo de anciões, de sábios. São jardineiros do universo. E eles é que comandam o planeta, porque existe um comando. Mesmo sem haver a necessidade, porque todo mundo sabe a diferença do certo e do errado, todo mundo sabe o que deve fazer, mas mesmo assim existe um grupo responsável, que é um conselho, que eles discutem entre eles as melhores coisas a serem feitas, e principalmente em auxílio dos nossos irmãos, em auxílio a nós aqui da Terra. Esse grupo de anciões, eles passam, olha, é melhor fazer dessa forma, é melhor fazer daquela forma, eles vão aprender mais rápido assim. Eles chegam, esse conselho, né, aconselha os pleiadianos que estão vindo aqui em auxílio a gente na Terra, né? E graças a Deus, eles não têm mais fome, não existe mais dinheiro, não existe sofrimento. É literalmente um mundo feliz. Chico Xavier chamaria de mundo feliz, né? Lá também não existe religião. Todos têm a convicção da fonte criadora. Olha que interessante. Todos têm a convicção, então não tem mais a necessidade de religião. Religião, religare, se religar novamente a Deus. Eles não têm essa necessidade porque eles já estão ligados. É impressionante. Ele tem como missão de vida auxiliar as raças dos outros planetas a evoluírem. Uma coisa que o amigo me disse no meu primeiro contato, né? Se eles evoluírem e nós não, vai ficar uma lacuna no universo. E as lacunas não são permitidas, né? Então eles vêm auxílio dos menos evoluídos. Eles devem nos achar aquele irmão mais novo, teimoso, briguento, pirracento. É mais ou menos isso aí que eles acham da gente. Então eles vêm para nos auxiliar a nós evoluirmos, para que eles possam evoluir também, porque eles também estão em evolução, né? Existem irmãos espíritos, né, arcturianos encarnados aqui na Terra como humanos, né? Eles encarnam na Terra para transmitir o conhecimento, executar tarefas, né? E depois que eles desencarnam, ficam velhos, desencarnam, o espírito deles volta para o planeta Arcturo e eles voltam a encarnar lá novamente. Isso acontece muito. São os que se destacam, né? São aqueles cientistas mesmo que se destacam, que trazem curas, que trazem muita coisa aqui para nós. Um americano chamado Edgar Cayce, ele foi o primeiro paranormal, digamos assim, eu diria um médium, né? Ele foi o primeiro médium a se comunicar
com um arcturiano. Isso que nós saibamos. Provavelmente, eu até afirmo para vocês, com certeza deveria existir mais para trás outras pessoas que já se comunicavam com ele. Mas o Edgar Cayce foi o primeiro a relatar isso publicamente, trazer isso para as mídias. Ele foi o primeiro paranormal a se comunicar com o arcturiano em 1910. Tá? Isso que se sabe, né? Chico Xavier dizia que os arcturianos vêm nos trazer grandes avanços na medicina e na tecnologia nos anos vindouros. Os arcturianos, eles trabalham junto com os sirianos, eles trabalham junto com os pleiadianos, eles são da Confederação Galáctica. Eu acredito, eu não tenho certeza nisso que eu vou falar não, mas eu acredito que os arcturianos são anteriores, são mais antigos do que os pleiadianos. Foram os arcturianos que auxiliaram os pleiadianos a evoluírem e agora estão juntos na Confederação auxiliando a gente a evoluir. Tudo isso faz parte de um mecanismo, de uma perfeição que a gente chama de Deus, ou a natureza divina, né? Os arcturianos, o que mais que eu posso falar a respeito dele? Eu só conheci uma arcturiana, ela falava dentro da minha cabeça. Eu nunca escutei uma palavra dela. Depois é que eu fiquei sabendo que lá no planeta deles eles não usam mais a palavra. Eles usam literalmente a telepatia. Então ela falava dentro da minha cabeça. A vibração era tão alta, tão alta. O amor que emanava daquela mulher era tão alto, que quando eu cheguei, ela chegou perto de mim, que ela me olhou, que eu olhei ela nos olhos, eu comecei a chorar. E eu chorava, parecia um bebê. Ela deve ter pensado assim, que bobão, né? Mentira, ela amor, ela puro amor. Aí foi uma hora assim que eu cheguei bem próximo, né? E eu pedi para tocá-la também. Eu já tinha tocado no amigo, no nosso primeiro contato eu tinha tocado nesses 2 primeiros dedos dele. Aí eu toquei assim no braço dela, a pele dela era acetinada, era um toque muito bonito. Olha, eu vou dizer para vocês assim, se assemelha muito ao plástico, digamos assim, que é um outro tipo de pele. Eu acho que deve ter, os nossos corpos físicos são base em carbono, dele deve ser base em outra coisa. Não sei, que eu nunca perguntei, mas é mais uma pergunta que eu vou fazer quando eu reencontrar eles. Ela emanava tanto amor, a vibração dela era tão alta, que eu fiquei ali assim, sabe, 1 minuto do lado dela parece que é 1 hora, porque é tanta vibração, é tanta coisa, é tanto sentimento. Os meus órgãos internos se mexiam, a energia era tão forte que mexia com cada célula do meu corpo. É uma coisa assim, não dá para explicar para vocês, é uma coisa que vocês precisam vivenciar e com certeza vão vivenciar um dia. O amor que vinha dela era uma coisa absurda. E depois que eles foram embora, eu ainda fiquei chorando mais uns 10 minutos. E eu não conseguia parar de chorar, não era de tristeza não, era simplesmente da emoção de estar na frente de um ser de uma vibração tão alta, né? E o amor que ela transmitia pra gente, parecia que eu tinha visto ela ontem, né? É muito legal, a gente se sente à vontade, a gente se sente acolhido perto deles. Sensacional. O mais engraçado foi essa coisa, ele só tem 3 dedinhos assim. Ó, tem o polegar, 2 dedos mais grossos assim, só tem esses 3 dedos nas 2 mãos. Os pés eu não consegui ver porque eles tinham uma espécie de calçado que tapava o pé, então eu não consegui ver. Além disso, ela estava com uma espécie de uma saia também muito longa. Não sei se aquilo era uma túnica, alguma coisa assim. Era muito longo e até os pés, eu não consegui ver os pés. Além disso, estava de noite também. Mas os dedos eu vi com clareza, os olhos bem grandes e aquela emoção assim, sabe? Parecia que estava... Nossa, imagina a experiência mais gratificante que vocês tiveram, uma saída do corpo, um estado de êxtase na yoga, um reiki que fez mexer com você. Imagina isso vezes 10. Foi a sensação que eu tive quando eu estive em frente dela. É muito legal. Enfim, meus irmãos, os arcturianos estão aí, estão aqui, na verdade. Eles fazem parte da Confederação Galáctica, estão aqui para nos auxiliar também. Nós vamos falar de várias outras raças, inclusive
os insetoides, a gente vai falar sobre os venusianos, a gente vai falar de muitas raças ainda, mas o que eu posso falar para vocês dos arcturianos hoje é isso. São seres extremamente inteligentes que usam o mental para se comunicar com a gente. Tá bom? Um grande abraço.